Deputado Jerônimo Gergen, não sei se o senhor já parou para pensar que nesse momento que a gente está gravando, em outubro de 2022, faz 20 anos que a gente se conheceu, Exatamente. numa campanha em outubro de 2002. O senhor chegou com 20 e poucos anos, a mesma idade que eu, não vamos falar aqui a idade para a gente não se revelar, mas a gente chegou com a mesma idade. O senhor foi para a produtora gravar os programas, né? E a gente se conheceu, e dali começou uma carreira política brilhante, porque o senhor se elegeu pela primeira vez deputado estadual naquele pleito de 2002, assumindo a Assembleia Legislativa em 2003. Prazer recebê-lo aqui para contar um pouco dessa história, dessas 2 décadas de trajetória política, mas que começa antes também. E bom, Paulo, é um prazer muito grande, né? Você relembrou aqui já na largada, né? Eu tinha 24 anos, hoje tenho 46, é importante a gente dizer, né? E quando eu já eleito, encontrei o amigo lá na Fiergs, no café, lá da entrada do auditório, foi quando eu fiz o convite para integrar a nossa equipe, né? Então veja como as coisas vão acontecendo, né? E portanto a ideia desse documentário é nós criarmos uma história que aqueles que tenham lá algum interesse em conhecer um pouco do que a gente fez em 20 anos, ou até mais do que 20 anos, porque 20 anos nós temos de mandato, mas para chegar no primeiro mandato foi uma longa caminhada. Então a ideia de fazer esse documentário é justamente uma biografia digital que vai ficar disponível aí, encerrando esse trabalho, mas por todo o tempo aí que as pessoas entenderem necessário, importante, conhecer um pouco daquilo que foi feito e como que nós chegamos até o exercício de 5 mandatos, que encerra-se agora no final de 2022. Para chegar naquele momento em outubro de 2002 e concorrer pela primeira vez, passou muita história, teve, né, anterior. Eu gostaria que o senhor contasse, pontuasse um pouco dessa história, o berço político, né, as origens, as raízes, de onde é que o senhor vem? Eu acho que é importante a gente falar a origem mesmo, né? Eu nasci em Palmeira das Missões, né, onde é a base maior da estrutura familiar hoje, nesse momento, inclusive. Nasci porque naquele momento Santo Augusto não tinha estrutura hospitalar, mas de lá do hospital já voltei para Santo Augusto, onde meus pais moravam e moram até hoje. O meu avô, Humberto Pisolotto, tem uma origem lá em Santo Augusto, depois foi para Palmeira das Missões, ele era caminhoneiro, né? O vô Alberto Gergen, né, ele já era lá de Palmeira, ferreiro, né, na história profissional de cada um, mas depois que a família do vô Humberto da Varundina foi para Palmeira, o meu pai, o Gilberto Gergen, a Clélia Gergen, ficaram em Santo Augusto. Né? Eu tenho um irmão, que é o Rodolfo Gergen, né, e a minha história, portanto, ela é de nascimento Palmeira, mas de criação Santo Augusto, onde eu estudei até o início do 2º grau na época. Hoje mudou todo esse conceito. Depois eu vim aqui para Porto Alegre, eu estudei no Colégio Rosário. No 3º ano voltei para estudar no CAP em Juí, acabei terminando lá no ginásio novamente em Santo Augusto, e a minha origem tem uma relação de uma tradição política regional. O meu pai foi vereador por 16 anos lá em Santo Augusto. E eu acompanhava muito meu pai nas sessões da Câmara. Eu agora, durante a campanha do 2º turno, eu fui fazer uma carreata, né, em apoiamento aos nossos candidatos. Passava lá em Coroados, no interior de São Valério, que era distrito, então, de Santo Augusto. E eu me lembro quando nós íamos, falava isso ao prefeito Edílio, quando eu ia com o pai acompanhar a sessão da Câmara nas interiorizações, né? Naturalmente, isso me fez conviver com o meio político. O meu tio, Alecrim de Santana de Moraes, foi 2 vezes prefeito lá em Santo Augusto, foi um dos prefeitos mais jovens do Brasil. Depois ele foi deputado estadual, também ele foi prefeito de Palmeira das Missões. Em Palmeira, eu tive o tio Edson Pisolotto, que foi também prefeito, né, também um dos mais jovens do Brasil. O tio Vitor do Moncel, o popular Teneca, também foi vereador lá. E o convívio nesse meio talvez tenha sido o principal fomentador, digamos assim, de eu seguir na política. Mas é bem verdade que em algum momento da nossa família, nós não tínhamos nenhum ator político, não tínhamos ninguém na política, e eu acabei voltando, entrando no processo, e depois a gente pode até contar um pouco, mas foi assim: estudei no ginásio, estudei na Francisco Andrigueto, no pré-escolar,
estudei no Vovó Amália, lá em Santo Augusto também, né? Esses foram os colégios que eu pude fazer parte. E lá tive em Santo Augusto uma infância maravilhosa, de ir no coral, né? Eu era cantor do coral, nós cantávamos nos festivais, sempre foi uma vida comunitária muito do CTG Pompílio Silva, fiz parte da Invernada, os blocos de carnaval, né? O que é isso, os magrinhos, até tem um momento aí de uma divergência entre os blocos que a gente acabou tendo já, com aquele espírito de juventude mais aguerrida e questionadora, né? Então tem uma trajetória muito boa, famílias que eu tenho muita gratidão, porque cada uma, de certa forma, ajudou a formar a personalidade que a gente herdou da minha família, né? Tanto da família Gergen quanto da família Isolotto, né? Tem raízes com a família Esperotto também nessa bandeira do agronegócio. Eu tive o tio Tuta Esperotto, que é meu tio-avô, presidiu a Federação da Agricultura também, e essa relação, portanto, me criou bastante ativo, bastante, às vezes até hiperativo, sempre mobilizando, reunindo a gurizada. Depois disso, eu vim morar em Porto Alegre, né? Vim aqui para estudar no Rosário. Eu não me adaptei aqui, né? Acabei voltando para Ijuí, onde também não me adaptei, e voltei para Santo Augusto. Aí, nesse meio tempo, como disse, a gente se envolveu com o bloco de carnaval, com a criação da juventude do partido, que depois também a gente trata mais detalhadamente, né? Acabei vindo novamente a Porto Alegre em razão do vestibular, né? Passei no vestibular de Direito, na UBRA, me formei, fiz a minha pós-graduação na PUC, em Direito Empresarial. Eu sempre cuidava já a essas alturas da política, mas coloquei na minha vida uma determinação de que eu deveria cumprir as etapas, como, por exemplo, a formatura. Eu poderia fazer política desde que eu tivesse o meu diploma profissional. Isso eu cobrava de mim mesmo, né? Antes disso ainda eu pude, e agradecer sempre a minha mãe, que foi muito incentivadora, pude estudar inglês na Dinamarca, numa escola lá do interior, em Helsingør, né? A divisa com a Suécia. E na verdade, eu não fui um bom aluno, mas aproveitei para ser um aluno, um estudante e viajar muito. Então, e veja que isso tem uma ligação. Eu era estagiário da Assembleia, né? E ali naquele momento eu tinha uma condição. Foi bem no momento no plano do Fernando Henrique, da URV, né? Então, o meu salário que eu ganhava como estagiário no gabinete do deputado Covatti, eu pude fazer com que aquilo se transformasse em $1.100 por mês. Era 0,65, 0,85, né? Era menos, né? E com isso, eu, em vez de fazer qualquer outra coisa, eu acabei indo estudar fora, né? E isso foi muito importante, inclusive, na hora que o ministro Pratini de Moraes, por indicação do Júlio Redecker, me convidou para ser seu assessor, o fato de eu ter estudado inglês foi decisivo, né? E aquilo eu fazia com o meu salário de estagiário. Também ali atrás, eu tive a oportunidade, minha primeira experiência na vida empregatícia, sem vínculo financeiro, porque eu não ganhava nada. O doutor Wellington Pacheco Barros, que foi um desembargador aqui do Rio Grande do Sul, foi juiz em Santo Augusto, muito nosso amigo, me convidou para que eu fosse ser estagiário dele lá no Tribunal de Alçada, ali do lado do Tribunal Antigo de Justiça de Porto Alegre, né? Então teve essa experiência também. Antes disso, o meu avô deu para cada neto mais velho uma moto, uma CG 125, né? E para as netas mais velhas um anel de brilhante. Eu vendi a minha moto, né? Eu vendi e comprei uma viagem para Disneylândia, né? Isso foi em 82, na verdade, né? Então aquilo também me fez melhorar os relacionamentos, porque a moto eu já não teria mais, o que eu pude conhecer lá, eu acabei conhecendo. Mas eu lembro muito bem, e aí já essa parte da juventude, da infância, a gente pode mais ou menos resumir assim. O doutor Wellington me dizia, sentado na sala dele, fazendo o papel de estagiário, sem remuneração, né, sem nenhum vínculo, eu era voluntário lá. Aprendiz, né? Ele me dizia, Geraldo, não tem jeito, tu fica sentado aqui olhando lá para a Assembleia. Eu guardei isso muito, né? E a primeira pessoa que disse que eu poderia, que eu seria deputado, eu lembro como se fosse hoje. Esses dias até estava o Mário Moura, filho dele, fazendo uma visita em Santo Augusto, né? Foi o professor Dirceu de Moura, lá no Clube 7 de Setembro. Né? Eu ia lá, tinha um restaurante lá, que foi
por um tempo cuidado pelo econômico, que era o Tito Santi, a família dele, né? Antes disso o Fontoura, que era o pai da hoje prefeita lá de Santo Augusto, e o professor Dirceu chegou e me disse: olha, João, você vai ser deputado, né? Mas eu tinha 8 anos de idade, como é que ele ia saber isso? E eu guardei aquilo, eu guardei porque ali eu já gostava de fazer os movimentos todos, né? E me metia, ia na Câmara com meu pai, né? E isso sempre foi talvez um elemento importante. Então eu lembro também essas passagens, né? Até que eu cumpri essa etapa toda então de segundo grau, né? Hoje o ensino fundamental. Aí entra depois uma fase da faculdade. Eu passei, como disse, lá na UBRA, né? Fiz a pós lá na PUC. Nesse meio tempo eu recebi com muito carinho, né, um convite muito especial, né, que foi do Dr. Hernani, que era um dos sócios da DPM, da Delegação de Prefeituras Municipais. Um importante escritório de direito público do Rio Grande do Sul, é privado, não tem nada com público, né? E eu, antes de poder me dirigir ali na Andradas mesmo, era a sede, do lado do edifício Santa Cruz, teve na época uma prova de direito penal na faculdade, e eu contatei o Dirceu Rodrigues, que era o presidente da juventude do partido, quem que eu poderia levar para fazer uma palestra que aquilo valia nota, né? E eu convidei o Dr. Oscar Stank, o outro sócio da DPM. E ele foi, eu tirei 10. O Dr. Oscar deu uma aula sobre lei de responsabilidade, né? Decreto 201, e veja que aquilo passou, recebi meu diploma, nós até tentamos fazer uma chapa lá, o Eduardo Bratis, o Luciano Fontana, a Tatiana Borsa, um grupo de colegas, o Leandro, né, para o DCE. Não deu muito certo a nossa chapa ali. Mas eu tirei aquela nota 10, eu me formei em Direito, e a primeira coisa que eu lembrei, olha, eu vou lá na DPM, eu vou levar meu currículo, porque eu fiz isso, né? Eu ganhei uma pasta de couro de formatura da minha família e coloquei currículo ali e saí a pé, de porta em porta. Meu irmão disse: mas deve ter muita gente desempregada, porque tem de gente com pastinha e casaco. Meu irmão ainda brincou comigo, porque eu saí a pé. Ali me lembro bem, hoje Padre Chagas, eu batia nas portas onde tinha escritório e deixava um currículo. Eu não fiz o estágio, eu sempre pensava na política, então eu acabei não ficando em nenhum escritório, e nesse meio tempo eu vou lá na DPM, eu vou levar meu currículo lá. Quem me recebeu foi o Dr. Hernani, né? O senhor já de 80 e poucos anos, ele faleceu com quase 90 ou mais de 90, trabalhando, né? E ele me recebeu muito solicitamente, me disse que a DPM nunca tinha contratado ninguém que não fosse um ex-procurador, um aposentado, pelo conhecimento que a pessoa tinha. Me pediu 2 dias para analisar, voltou a me chamar, e eu fui lá e disse: olha, você vai ter aí a oportunidade, né? E aquilo para mim, meu Deus, foi meu primeiro emprego oficialmente, com carteira assinada. Só que logo já entrou a eleição da juventude do partido. E eu, nesse meio tempo, ainda em 96, eu já morava em Porto Alegre, né? Mas eu resolvi que eu ia ser candidato a vereador em Santo Augusto. Então eu peguei uma impressora daquelas que era matricial ainda, né, do meu 386, ou era 286, nem lembro bem, fiz um adesivo, Jerônimo vem aí, né, e colei com aqueles papéis filme no vidro do meu Uno Mille, que eu tinha, né, e cheguei em casa candidato. A minha mãe, o que isso, vai estudar, né, e eu acabei tomando um para-tiquete em casa, né, porque eu estava na faculdade aqui, concorrer em Santo Augusto, ia ser uma confusão. Aí eu voltei, acabei conhecendo a juventude do partido, e logo eu fui convidado para ser o segundo vice-presidente do Dirceu Rodrigues, e naquele momento que eu entro na DPM, então não deu meio ano, já era uma eleição para a presidência da juventude estadual do partido, da qual eu era o segundo vice-presidente. Então eu tive muita dificuldade de me concentrar no trabalho, eu queria ir para a política e estava tendo uma oportunidade para concorrer. Bom, naquele momento, então, eu acabei tendo que tomar a decisão, né? Ou eu fico no escritório, ou eu vou para a política. E eu, com muito carinho,
Eu cheguei ao doutor Hernani, né, novamente, disse para ele, e ele olhou para mim, ele já sabia, né, porque todo mundo via o meu tipo de movimentação lá dentro do escritório, e ele me disse, olha, Jerônimo, você pode indicar o teu sucessor. Né? Eu digo, mas o escritório nunca contratou ninguém. Aí ele brincou comigo, isso eu guardo com muito carinho. Né? Ele disse, você foi um engano que deu certo. Né? Porque engano no sentido de ele sabia que eu queria política, fui para lá, a gente teve essa relação, e hoje, com muita alegria, o Dr. Júlio Pause, que foi meu sucessor lá na época, também de Santo Augusto, nós tivemos aí a alegria de vê-lo hoje dono desse escritório, um dos proprietários do escritório. Né? E eu saí dali para a política. E a minha grande motivação, eu sempre lembro, foi um final de semana, onde eu morava ali na Duque, com a esquina com o Espírito Santo, perto da Praça da Matriz, ao lado da Catedral, e eu era vizinho do Marco Peixoto, que era deputado, né? E muito amigo dos filhos dele, do Gustavo e do Marquinhos, que elas concorreu nessa eleição. E um dia nós fomos para a praia, e eu resolvi, conversando ali, ouvir um pouco da história do Marco, que tinha sido vereador em Santiago e tal, e eu voltei, então, de lá muito animado. Eu achei assim, não, mas eu também posso. Né? Então, aquilo foi realmente um motivador a mais para o processo da eleição. Eu saí, vencemos a eleição da juventude, fizemos uma composição, pegamos ela bastante desestruturada, enfim, fizemos ela crescer, eu entreguei ela à maior juventude dos partidos no Rio Lembra Grande do que Sul. ano foi isso, deputado? Isso foi em 99. Já em 99. 99. Então o senhor estava aí contando um pouquinho de 96, quando entrou no escritório, né? Aí, né, aconteceram, né, esses outros fatos no meio do caminho, né, junto com a questão da política, da juventude. Então já estamos em 99, já partindo para uma estruturação da juventude progressista, aí já de uma maneira mais organizada dentro da política, podendo, inclusive, visitar os municípios, andar pelo Rio Grande do Sul e conhecer essa realidade. E aí tem até uma passagem, então aconteceu que eu fui eleito, foi uma belíssima convenção, na época veio o Espiridião Amin, que era uma referência, presidente nacional do partido, hoje, veja como foi o tempo, fui até colega dele, da esposa dele, enfim, né? Ele senador, e também colega como deputado federal, nós fizemos um trabalho, e eu lembro como se fosse hoje, terminou a convenção, e aí o Henrique Hermani me chama para que eu fosse no fim de semana seguinte lá para Santa Cruz. Ali me caiu a ficha de, opa, peraí, eu vou ter muito trabalho. Não era só ganhar aquela prévia, aquela convenção. Eu teria que fazer um trabalho que eu não tinha me dado conta, porque até então a desestruturação da juventude era tanta que ela ficou meio no contato telefônico, né? A gente acabou fazendo assim um contato com as lideranças e fomos lá. Bom, eu já segui em roteiro. Ali eu pude perceber realmente que dava para fazer um trabalho diferenciado. E eu preciso reconhecer muito a figura do Celso Bernardi. Né? O Celso, o Júlio Redecker, né? O Júlio Redecker era um deputado do partido, muito estimulador da juventude, mas o Celso Bernardi, como presidente do partido, não havia nenhuma estrutura da juventude. Né? E eu disse, Celso, eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu preciso isso. Acabou que nós tivemos uma sede própria, ali na General Câmara, que era a nossa sede. Nós compramos um carrinho verde, um Gol verde, que ficou famoso, todos os jovens hoje daquela época lembram daquele Gol. E nós tivemos uma estrutura com uma equipe, inclusive o Gustavo, que foi meu chefe de gabinete, ainda é, enquanto estamos gravando esse episódio aqui, o Gustavo, ele foi meu estagiário, junto com a Keila, lá na Juventude. Nós não tínhamos encargo nem nada, então a gente pagava lá uma graninha para a gurizada, eram tudo estudante, nós três, né? E acabava que nós fomos avançando nesse sentido, ocupando muito espaço. Fizemos um momento memorável quando o Olívio Dutra assumiu aqui o governo do estado. Nós tivemos uma passagem que marcou muito. Ele colocou a bandeira de Cuba no Palácio do Piratini, né? E nós fizemos um contrário, nós vamos levar a bandeira do Rio Grande lá em Cuba para ver se o Fidel deixa colocar. Então, na época, o Marcelo de Molineri, o Zé Henrique Westphalen, outros jovens, eu não lembro todos eles, pagando do bolso, eu não pude ir, porque aí eu tive um adversário dentro da juventude que se lançou contra mim. Depois da minha reeleição, fizemos mais de 80% dos votos, mas eu tive que disputar, então eu não pude sair daqui
e eles levaram a bandeira do Rio Grande do Sul e foram proibidos até de chegar perto do palácio lá, e aquilo nos deu uma repercussão enorme. Então, foram feitos moletons, camisetas, né, que eles levaram com dizeres, né, a Juventude Progressista faz política até em Cuba, né, marcou, teve um para quando eles foram, quando eles voltaram, né. Depois teve o Fórum Social Mundial, que nós trancamos o Lula, né, numa sala, e colocamos na frente da PUC cartazes no viaduto, né, trancamos no sentido assim, nós invadimos o Fórum Social Mundial alertando que aquele debate era um debate absurdo. Num momento que era proibido ser de direita, né? Você ser jovem do PP, antigo PDS ainda, aquele era o melhor momento do surgimento da esquerda no Brasil. E nós fizemos isso, e eu lembro como se fosse hoje, Apolo, que nós achamos um pedaço do charuto do do Lula, e aquilo virou um símbolo, né? Tá aqui, olha, eles gostam de Cuba mesmo, gostam do charuto, e pregam uma coisa e vivem como outra coisa, que aliás é a marca do PT. Então foram 2 episódios, sem falar nos congressos. Fizemos um congresso enorme em Florianópolis, Cachoeiras, Erechim, fizemos muito movimento, e aquilo criou um partido paralelo, digamos assim, dentro do PP, né, que os nossos jovens eram muito bem posicionados. Vejo que depois de mim veio o Pedro Feiten, que foi até secretário de Estado. Depois do Pedro foi o Marcel Van Hatten, o presidente do nosso grupo, foi sucessor daquela trajetória. O Pedro foi presidente nacional da Juventude, depois foi o Luiz Antônio Kovács, né, que foi o presidente. Teve um embate forte, tínhamos a Drica, que hoje é suplente do senador Heinz, que disputou com o Kovács venceu, né? Aí depois o Leonardo Pascoal, que hoje é prefeito de Esteio, né? E daquele grupo nós tivemos muitos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, e nesta eleição, inclusive, já tinha o Hernani Polo, que vem dessa história ainda lá de Santo Augusto, quando ele e o Ricardo Mariotti, que foi o primeiro presidente da Juventude lá no meu município, hoje mora lá na Bahia, criamos a Juventude naquele momento. Eu andava nos bairros com uma pastinha filhando as pessoas nas casas. Então, o Hernani já é deputado, elegemos agora o Marcos Vinícius, que foi o presidente em Sentinela do Sul, mas também já foi prefeito, já foi vereador, e o Guilherme Pazin, que foi prefeito de Bento Gonçalves. Pegando apenas aqui alguns exemplos, né, do time que a gente formou lá atrás. Então, e lembrando aqui que ainda antes de eu poder andar rumo à Assembleia, nós passamos, portanto, na eleição de Santo Augusto, quando nós criamos a Juventude, nós mobilizamos, fazíamos grandes encontros, filiava a gente nas casas, né? E aí o Hernani foi o nosso candidato a vereador, fez 1.098 votos. Hoje já foi presidente da Assembleia, secretário, e aquilo criou uma sequência de movimentos que, quando eu presidi a Juventude, e que eu fui então reeleito, e nós ganhamos com 80% dos votos, e eu lembro bem, na época o secretário-geral do partido, ele disse, olha, eu tirei 2 votos para você não fazer o diretório inteiro, né? Eles me desviaram 2 votos na época, porque aí eu tive que aceitar 20% do grupo que perdeu para nós, né? Mas não tem problema nenhum, a gente trouxe o grupo, o líder do grupo acabou saindo do partido porque não aceitava o processo, mas a maioria do grupo então veio e a gente estimulou, ficamos um grupo unido, o Pedro foi sucessor sem disputa, né? O Marcel também, e depois é natural que cada um pudesse fazer. A Juventude teve bons momentos de mobilização, né, que eu, graças a Deus, por onde ando, né, sempre tenho recordações daquele momento. Então esse foi um pouco foi a minha trajetória de infância, de juventude, de origem, e também até chegar na juventude do partido, né, onde nós então começamos a ser vistos, notados. Confesso para vocês que eu sempre tive um sonho de poder avançar, mas ali eu não sabia bem para onde nós estava indo. Mas eu trabalhei muito, né, junto com vocês todos. Ali o Apolos ainda não estava na equipe, como eu disse no início, o Apolos chegou já depois da primeira eleição, mas começou a ter visibilidade. Eu sempre tive muito apoio do nosso querido, saudoso Júlio Redeck, né? Na época ali, vários deputados ajudavam, o Érico Ribeiro emprestou muito o gabinete para a gente fazer a base lá, né? Porque quando começou a parecer que o Jerônimo podia ser candidato a deputado, eu comecei a enfrentar
barreiras internas também. Eu tive problemas, eu quero lembrar aqui a Beth Colombo e tantos outros que uns nem estão mais no partido, enfim, mas naquele momento estavam. Né? Então, até aqui, o trabalho foi intenso, nós criamos a maior juventude de partidos políticos do Rio Grande do Sul, do PP Nacional, era incrível, né, como era isso. Eu tive um momento, então, que o Júlio me indicou para o Pratini, que queria ser candidato a presidente da República, depois ao governo do Estado, acabou. E o Pratini foi mais ou menos como eu, assim, o jeito dele, o grupo reagiu e não deixou ele ser, mas ele tentou levar eu e o Eduardo Macluf, que foi vereador de Pelotas, né, para a assessoria dele lá em Brasília. Nós acabamos indo, tivemos uma oportunidade ímpar, né, tanto o Macluf quanto eu. Eu presidia a juventude aqui, o Macluf não era nada de líder assim, era membro da minha executiva, mas o que nós fizemos em Brasília começou a mobilizar as regiões. Então, nós fazíamos o seguinte: nós vamos atender aqui, mas nós queremos que você estimule a juventude lá. Então, eu atendia os prefeitos, né, lá no gabinete e tal, e incentivava que eles criassem a juventude. E o Macluf fazia a mesma coisa. Por isso, nós conseguimos que os prefeitos se dessem conta que não adiantava eles estar lá e não ter sucessão. E eles criaram a juventude. E a própria juventude, então, começou: vocês têm que ser candidato a deputado. Tanto eu quanto o Macluf. Então nós dividimos. O Macluf cuidava da Zona Sul e eu cuidava da parte norte. Né? Mas nessa época eu morava em Brasília ou ia para o Rio Grande do Sul, ficava na Ponte Aérea também? Ficava na Ponte Aérea. Né? Eu já moro em Porto Alegre há muitos anos, mais de 20 anos. Eu vim depois para a faculdade, isso foi em 96, né? Aí eu já fiquei por aqui. Mas nunca deixei de ir a Santo Augusto, né? Então o Macluf e eu estimulamos essa criação da juventude, e eu disse: Macluf, não pode ser só nós, vamos botar mais gurizada. E na época eu estimulei muito o Sandro Barua lá no Alegrete, que acabou não concorrendo, foi vereador lá, mas não quis ir no final, e também o Cássio, de Pantano Grande, que foi nosso prefeito, vereador, prefeito, né? E isso fez com que eu poderia ir só eu, né? Pegaria toda aquela estrutura que nós montamos juntos, mas eu disse: não adianta só eu, vamos botar mais gurizada. Como um clube de futebol, né? Então, que tem seu time principal, mas tem que formar, senão né, aquele time... Hoje é um problema, nossa bancada está diminuindo um deputado federal por cada mandato, porque não temos estímulo real, né, para o pessoal concorrer. Então, acabou que a eleição aconteceu, eu e o Cássio fomos até o final, eu me elegi, né, e aí começa, portanto, a vida essa que nós temos de deputado. Mas a infância, a juventude, o processo político todo tem essa história, né, que me orgulha muito. A minha reeleição na juventude foi dura, embora eu tenha ganho com facilidade, mas ela me trouxe muitos aprendizados. Eu vou citar um, né, lá em Restinga, em Dona Francisco, tinha a Vanderleia, e o colégio eleitoral era formado por 4 votos em cada município que tinha a juventude formada. Eu fui lá fazer uma visita e a Vanderleia me disse que tinham ouvido o outro candidato e que decidiram dar 2 votos para cada um. Né? Eu agradeci. Eu disse: olha, muito obrigado pelos 2 votos que eu vou ter. Nessas alturas é melhor 2 do que nenhum. Né? E agradeço muito. E ela disse: olha, tu acabaste de ganhar os 4 votos. Porque a gente disse isso para o teu adversário e ele simplesmente disse que não queria. Eu queria os 4 ou não aceitava. Então, essas coisas do diálogo, da construção, aquele momento da juventude, ele foi fundamental. Né? Nós tínhamos determinação, tínhamos garra, tínhamos articulação, tínhamos posição e enfrentamos aquilo que é normal na vida pública. Quando você tem posição, você tem reações, tem rejeições, né? E isso foi me dando aí uma condição de me tornar um homem público, um deputado federal de 5 mandatos, 2 de estadual e 3 de federal, sempre com muita posição. Eu coloquei na minha cabeça que ou eu sou espontâneo, autêntico e pague o preço que isso tiver que pagar, ou não vou mudar meu hábito pessoal para fazer política. Isso sempre foi um entendimento meu, né? Então essa é a trajetória, Paulo, que eu me orgulho muito e que deu certo até o momento em que foi possível.